Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Continuando aí nossos estudos, a gente chega ao capítulo aí sobre recursos hídricos e os biomas, tá? A partir de dentro desse capítulo, basicamente a gente vai ver no campo da geografia física o estudo sobre as águas, né, que pode ser superficial, oceânica, ou as águas subterrâneas. Esse estudo, né, é chamado de hidrografia. E também veremos o estudo das formações vegetais, que dentro da geografia é classificado como a biogeografia, tá? Então, avançando aí na página 248, a gente começa a observar o primeiro estudo, né? Então, a primeira área que a gente vai observar no capítulo é a hidrografia, né? Subtítulo aí, ciclo hidrológico e a sua dinâmica. O que é o ciclo hidrológico? Nada mais é do que o ciclo da água. A água ela está em constante circulação, né, entre a superfície e a atmosfera. A partir do momento que essa água doce foi formada, né, a gente não teve o aumento da água doce, a gente só tem uma renovação via esse ciclo, que é representado, deixa eu só diminuir um pouco, pela imagem, né? Então, vamos pegar aqui a partir da evaporação, né? Ocorre a evaporação da água, a formação das nuvens, né? Por meio da transpiração, do estado gasoso, quando atinge, né, um ponto muito cheio, essa nuvem, né, começa a condensar, precipitar a água, que é a chuva, né, indo para o estado líquido, essa água infiltra no solo, do solo ou, né, o relevo, como a gente vê aqui mais para cima, ela tanto escorre na superfície do relevo quanto infiltra, formando o lençol de águas subterrâneas, como também está aqui abastecendo esse rio, né, que encontra o mar. Então esse ciclo é de fundamental importância. E a gente tem que, o ser humano, como um todo, ele ao máximo, ele deve evitar a quebra desse ciclo. E como ele pode evitar isso? Diminuir os impactos ambientais, como a poluição das águas, né? E principalmente a questão do desmatamento, né? A imagem aqui, por exemplo, nas montanhas, ela não tem uma representação. Até aqui, ó. Tá vendo essa área verde? Deixa eu colocar, fazer até em verde. Ó, vegetação, vegetação, aqui tem vegetação ainda, né? A vegetação aqui também. É essencial para a gente. Opa, fiz aqui rabisco demais. É essencial para que essa água infiltre, né, no solo, abasteça os rios. Ó, percebe aqui? Eu vou botar em azul. Essa área que eu estou fazendo círculo é a nascente do rio. Então ele vem desde aquele círculo azul, né, escoando até encontrar aqui o mar na foz. A vegetação é de fundamental importância porque as raízes das árvores elas vão ajudar o solo a reter essa água, né? Então o processo também de infiltração da água tem uma ligação com a vegetação, não só segurando a água no solo, como a copa das árvores, né? A parte da folhagem, ela diminui o impacto das chuvas, né? Das gotas das chuvas, e essa água escorre, né? Escoa ou infiltra no solo com mais facilidade, que nem a gente vê aqui mais à nossa direita na imagem, beleza? Infelizmente, a ação humana vem ocorrendo ao contrário disso, né? Infelizmente, o homem vem impactando e muito as nossas reservas de água doce, o que torna a situação preocupante, né? E as águas subterrâneas, que são os aquíferos, né? Os reservatórios, sendo como de fundamental importância para as nações. Em algum momento,
essas águas superficiais com a ação humana pode haver uma escassez, né? Ela pode diminuir bastante. Aí seguindo, galerinha, a gente tem até aqui para a gente ter uma noção, é um joguinho, fazer rápido com vocês, trajeto de um rio. O rio ele é composto por etapas, né? A nascente, o alto curso, o médio curso, né? E a foz. Então aqui você começa a fazer, ó, nascente, alto curso, devido a você, a gente consegue perceber, deixa eu aumentar um pouco, pela imagem, o rio ainda um pouco caudaloso, dando a entender que ele está descendo. Médio curso, onde ele começa, né, a alcançar a planície, próximo à foz, e aqui a última parte do rio, né? Tem até um parabéns, olha lá, gente. Agora só precisa diminuir a imagem. Então, seria o trajeto, né, do rio. Diminuiu. Beleza. Depois da nossa atividadezinha aí, só ilustrativa pra gente ter uma noção, a gente vai ter os elementos que compõem o rio. Então, como eu estava falando ali anteriormente, a chuva é essencial, né, para a formação e abastecimento dos rios, junto ao relevo, né, a vegetação, participando aí com a ajuda de captar essa água para infiltrando pelo solo, né, abastecendo rios, formando os lençóis freáticos, são essas águas abaixo da superfície, ou os aquíferos, que são os grandes reservatórios de água. Em relação ao rio, ele está nas chamadas águas continentais. Essas águas continentais, ela pode ser dividida entre águas subterrâneas e águas superficiais, tá? As superficiais, basicamente, rios, lagos e lagoas, e subterrâneas pode ser, como eu falei, lençol freático, pequena porção de água no subsolo, aquíferos, que são grandes jazidas, né, de água, são grandes reservatórios de água, ou os rios subterrâneos, né, formados através a partir da água escoando, né, pelo solo, da superfície até o interior, e encontrando túneis, né, e a partir dali originando um curso, né, de um rio subterrâneo, tá? A Tanto as águas continentais quanto as águas subterrâneas dependem diretamente das chuvas. Então, em áreas com maior quantidade de chuva, nós teremos rios mais volumosos, mais constantes. Rios com menor quantidade de chuva, como o deserto, né, ou a região semiárida, vai ter normalmente mais rios, né, temporários, onde só vão aparecer no período das chuvas, né, e com relativamente um baixo volume de água, tá? Os aquíferos, eles são formados a partir de um processo onde, né, o solo ele precisa ter porosidade, espaços, né, o solo e a rocha, para que a água possa escorrer, né, infiltrar por esses espaços até encontrar um reservatório maior, né, um espaço maior nesse subsolo, para que ela fique ali retida, tá? Mais próximo da superfície, esses reservatórios são caracterizados pelas nascentes, né, dos rios, e com maior profundidade são chamados dos aquíferos, tá? Ainda dentro das características, né, de águas superficiais, nós temos os lagos. Já é uma porção de água encontrada no interior do continente, podendo ser de água doce ou água salgada, tá? Tanto os lagos de água doce quanto de água salgada, eles são abastecidos por água também, né, das chuvas. A formação deles normalmente se dá por movimentos tectônicos, né, movimentos na placa tectônica de onde estão localizados, ou por formação também, né? Formação não, desculpa. Ou por ação de vulcões, né? Erupções vulcânicas, ou um vulcão extinto pode dar origem a um lago.
aquela grande cratera, né, a boca do vulcão. A erosão glacial, a gente já falou aqui, já comentei com vocês do processo de congelamento, descongelamento da Terra. Então o gelo avança, ele acaba escavando, né, a rocha, quando recoa, acaba deixando ali uma pequena porção de gelo que derrete e forma essa lagoa, né, esse lago, desculpa. Marinha, o mesmo processo de avanço, né, do oceano e retração, né, e recuo do oceano, como também forma artificial. O homem pode construir, né, esse lago. A diferença do lago para uma lagoa vai ser em relação ao tamanho. As lagoas são menores e geralmente são circulares. Os lagos não precisam ter uma forma totalmente circular, tá? E aí, seguindo, como eu já havia adiantado, né, anteriormente, a gente tem o rio fechando essas águas superficiais, tá? A ilustração, ela nos demonstra a, a estrutura, né, que compõe um rio. E aí esse rio, a gente começa a observar ele, né, da parte de cima, né, a nascente, normalmente uma área mais elevada, próximo ao relevo de maior altitude. Então a nascente, ela começa a formação, né, desse rio e vem descendo o relevo. Conforme a gravidade, né, vai levar ela até a sua foz, que é essa parte final. Deixa eu usar aqui para dar um salientar. Ó, nascente, o início ou a formação de um rio. A área por onde ele passa a gente vai chamar, né, de curso. Esse rio ele é dividido entre duas partes, tá? A margem direita e a margem esquerda. Essa região inicial a gente caracteriza como curso superior, tá? Então, normalmente, como a gente observa aí na imagem, esse curso superior, eu vou até delimitar ele aqui com a cor vermelha. Tem a cachoeira, curso superior, né? Cachoeira, formação ali a partir desse desnível do relevo. Depois, em azul, nós temos o curso médio. Então tem aqui, né, o curso médio. Vem mais ou menos até essa parte aqui. A área onde o rio começa a chegar na planície, então ele perde a velocidade, onde os afluentes, né, tá aqui o afluente, encontra, né, o rio principal, e aqui em verde, o curso inferior com a foz, né, normalmente onde o rio vai desembocar, né, onde o rio vai encontrar o oceano, beleza? A gente vai ter diferentes características de rio. Esse exemplo aqui que a gente está tendo é um rio chamado Planáltico, né? O rio de Planalto, porque tem essas quedas de água aqui nas cachoeiras, como a gente viu, mas a gente pode ter também o rio de planície. A grande diferença é que o rio de planície ele vai ser mais lento, né? A velocidade da água vai ser mais lento do que o rio de Planalto. Consequentemente, a coloração, né, tende a ser um pouco mais escura nesses rios de planície, porque tem mais matéria orgânica ali se decompondo. Beleza? Então, seguindo o estudo aqui, né, da estrutura de um rio, nascente, né? Ainda esqueci de salientar aqui. Algumas das vezes, vocês sabem que eu desenho muito bem, né, para não dizer o contrário. Imaginemos que isso aqui sejam montanhas. Essas montanhas aqui, deixa eu pintar de verde, pintar lá de verde. São chamadas de divisores de água, tá? Porque imagine fazer aqui uma nuvem, olha lá, as nuvens.
quando chove, a água tanto pode cair desse lado de cá do relevo, como para o outro lado do relevo, né? Então, também na composição de um rio, você vai ter os divisores de água, tá? Na parte, né, que eu esqueci de falar, que eu estava terminando agora de falar na realidade, do curso inferior, você tem a foz, mas essa foz também é conhecida como jusante, tá? A formação dessa foz, desculpa, pode ser em estuário ou em delta. A de estuário é o exemplo que a gente está vendo aqui na imagem. Você vê, vou aumentar lá, a água está indo diretamente para o oceano. A foz em delta, deixa eu fazer em preto. Então é como se o rio abrisse um. Eita, isso aqui ficou ruim. Formato assim de um triângulo e a gente tivesse aqui a formação de ilhas nessa foz, tá? Essa seria em delta. No Brasil, o que predomina, só para a gente ter uma noção, é a foz do rio e estuário. Então, uma ligação, né, um único canal ligando o rio ao oceano, tá? Na 250, falando dos rios planálticos de planície, eu já, né, adiantei ali na própria imagem da estrutura de um rio. Então, além do que eu falei, né, são rios que têm a diferença de altitude, eles têm uma importância econômica, né? Isso porque essa diferença de relevo nos rios planálticos vão propiciar a geração de energia hidrelétrica, né? Fundamental para abastecer a, os países, né, ou as nações. E já os rios de planície, eles vão ter uma importância principalmente na questão da navegação, né? Eles são os mais propícios para que sejam construídas hidrovias, né? Então seriam as vias de ligação utilizando os rios, beleza? Seguindo, ainda na 250, a gente tem a questão das bacias hidrográficas. O que é as bacias hidrográficas? É o conjunto, né, do rio principal e os seus afluentes. Então seria uma rede de rios, né, interligados a um rio principal. Então, como a gente vê aqui na imagem, essa é a bacia do rio Mississippi. Aumentando aqui, temos aqui, né, o rio Mississippi. Deixa eu colocar, ó, rio Mississippi. Esse é o rio principal, tá ok? E as outras linhas em azul são todos seus afluentes, né? No Brasil, a gente tem a maior bacia hidrográfica do mundo e o maior rio do mundo, né? Em extensão e volume de água, que é o rio Amazonas, tá? Nessas bacias hidrográficas que nós veremos com mais importância, ou com uma maior importância, né? Com mais importância, não, maior importância, os divisores de água, que são pontos mais altos do relevo, que aqui agora vai ficar até melhor, pra vocês entenderem. Então imagina aqui, ó, que entre um rio e outro tem um relevo. Aí deixa eu fazer aqui a nuvem. Aí a nuvem está aqui em cima, a chuva um pouquinho mais clara, chovendo. Vai cair água desse lado, né, do relevo, como também vai cair água para esse lado do relevo. Por isso são chamados de divisores de água. É de fundamental importância que esses divisores não sejam, né, desmatados, para que você tenha aquela continuidade do ciclo hidrológico e, claro, o rio, né, ou os rios continuarem sendo abastecidos. Beleza? Seguindo, 251, a gente já tem a questão, né, ou questões ambientais hídricas. Então, seguindo aí nas questões ambientais hídricas, né, infelizmente, até já vem falando aí desde o início, né, a gente sabe que a ação humana
vem provocando ao longo dos anos vários impactos, né, negativos ao recurso. Essa ação, né, esses impactos, desculpa, são gerados pela atividade doméstica, industrial, comercial, né, agricultura, mineração, né? Então são várias atividades desenvolvidas pelos seres humanos que acabam impactando na questão dos rios, né, ou na questão dos recursos hídricos. É, o primeiro impacto aí que a gente vê, né, gerado contra esse recurso é a contaminação e a poluição hídrica. Em meio urbano, basicamente, ela ocorre a partir da falta de saneamento básico, né, que é o esgoto lançado incorretamente em rios e canais nas cidades, é, resíduos, né, industriais, que, que são também outro fator extremamente nocivo a, aos recursos hídricos urbanos. Temos grandes exemplos, né, dessa contaminação, não só aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro, né, como infelizmente em quase todo o Brasil. Né, poucas são as áreas que os rios são considerados limpos no nosso país. E mais para o interior, essa contaminação ela vem da atividade agrícola, pelos insumos químicos, fertilizante, pesticida, né, adubo e também atividade de mineração. A gente tem aí o exemplo na imagem, né, de uma contaminação por ferro dissolvido num rio da Espanha, e aqui embaixo, né, a poluição de um rio na Ucrânia por lixo, né? Lixo doméstico ou lixo urbano. A gente não precisa nem puxar muito na memória, né? Há pouco tempo aí, quase 2 anos seguidos, tivemos dois desastres é, em Minas Gerais com relação a Mariana, né? E Brumadinho, onde rejeitos, então restos de minerais, além de, infelizmente, né, tirar vidas de centenas de pessoas, também contaminou o solo e os rios da região com resíduos, né, minerais muito pesados. Outro problema em relação à questão ambiental hídrica é o acesso à água. Em todo o mundo, esse acesso ele é bastante diferenciado. A gente tem, com desigualdade, né? A gente tem regiões onde há abundância dos recursos e outra uma grande escassez, né? Então, e isso tanto ocorre numa escala global, né, entre diferentes países, como dentro de um mesmo país. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente está vendo uma mulher, né, na África, retratando a falta de acesso a essa água potável para o consumo. Por outro lado, a gente tem o Brasil, né, com um nível de chuva elevadíssimo, então acesso à água doce muito grande, mas o acesso à água potável é limitado, é baixo, porque falta saneamento básico, né, falta um melhor acesso a essa água potável, até mesmo o seu tratamento. Esse ano mesmo, nós aqui do Rio de Janeiro tivemos problemas, né? A nossa água estava com cheiro, uma cor amarelada, imprópria para o consumo. Então, não é só pela falta ou pela pouca quantidade de água, mas também pelo mau uso da água disponível que a gente tem essa falta de acesso. E que aí, é claro, a responsabilidade é dos nossos governantes, né? Para que tenhamos ou a gente ainda possa manter esse recurso por muitos e muitos anos, tá? Com relação ao consumo da água, as atividades, né? A gente tem uma lista das principais atividades que consomem água, né, no mundo. Então, a indústria é a que mais consome. Ó, desculpa, indústria não.
A agricultura é a atividade econômica que mais consome água no mundo. Depois vai vir a indústria. E em terceiro lugar, a atividade doméstica, né? E depois vem as demais atividades onde a água, né, se faz necessária, tá? Voltando nessa questão aí da escassez, né, do acesso à água que a gente ainda tá comentando no capítulo, a gente vê que números da ONU apontam que cerca de 40% da população mundial, ou 2 bilhões de pessoas, né, estão afetadas pela falta da água. E aproximadamente 4 bilhões e meio, né, não tem, não tem acesso a saneamento básico, e cerca de 80% da água utilizada é devolvida, né, ao meio ambiente sem nenhum tipo de tratamento. E como eu falei logo, eu tô falando aqui besteira, gente. E como eu falei logo no início, né, a água num futuro, claro, ainda distante, né, ele vai ser um recurso escasso, né, devido a essa ação humana que a gente veio ou foi, né, observando ao longo do nosso capítulo, beleza? Então, o que fica, né, para a gente do capítulo é a importância de manter esse recurso que é essencial para a vida, né? A gente não passa 5 dias sem água, o ser humano começa a ter sérios problemas, pode levar à morte, né? E o que fica é esse pensamento e as atitudes para que possamos manter, né, esse recurso que é essencial para a nossa vida. Beleza, galerinha? Então a gente fecha por aqui, tá? Terminado, fazer exercícios aí a partir da 253, tá?